dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. É tão importante e tão especial que nós sejamos realmente abertos, fiquemos nesta posição de estarmos realmente buscando e entendendo a nossa dependência. Sim, como nós nos alimentarmos de Cristo. Você, cristão, você precisa abrir o seu entendimento para perceber esta verdade. O único que pode alimentar a nossa alma e nos dar realmente vida e transformar os nossos sentimentos é Jesus Cristo. Portanto, nesta semana, nós temos falado sobre as parábolas de Cristo. E aqui, uma parábola muito especial nesta manhã, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 23 até o verso 35, que é a parábola do credor incompassivo, aquele credor que não perdoou. Vamos lá, está escrito: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, ou seja, uma quantia inimaginável, uma quantia muito grande mesmo para aquela época. Esses 10.000 talentos faz referência a uma coisa assim muito superior. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, uma dívida de cerca de 3 meses de trabalho. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então aqui esta parábola tão importante para uma compreensão de vida cristã. Sim, porque Jesus fala de algo muito importante aqui. Veja, o credor, aquele homem devia um valor inimaginável ao seu senhor, não é? Quando ele diz aqui 10.000 talentos, era algo muito fora de propósito, era muito grande a sua dívida. E o seu senhor o chama para que ele pagasse a dívida, e ele diz, aí ele manda que, como ele não tinha com que pagar, o Senhor fala, então, que seja ele vendido, a esposa, os filhos, a casa, tudo que ele possuía. Mas ele então se ajoelha e clama e pede perdão e fala: olha, você é paciente comigo, porque eu não tenho dinheiro, a minha situação está muito ruim. O seu Senhor teve compaixão daquele homem e perdoou a sua dívida. Ele sai daquela sala, recebendo essa grande graça, essa grande bênção, essa grande alegria, e encontra um homem que devia para ele ali cerca de 100 denários, que era 3 meses de salário. Então o que acontece? Ele pega o homem, sufoca, pega ele pelo pescoço: você tem que me pagar, olha, eu fiquei ofendido, você tem que me pagar. E o servo faz a mesma coisa que ele fez com o seu senhor. Também se ajoelha e fala: sê paciente comigo que eu vou pagar, porque eu não tenho dinheiro, a situação está muito ruim. O que ele faz? Ao invés de ele agir como o senhor dele agiu com ele, ele manda prender o homem. Manda o homem ficar aprisionado, lança-o na prisão até que saldasse a sua dívida. Então, os seus companheiros, as pessoas que estavam ao redor, viram isso e foram contar tudo para o Senhor. O Senhor chama aquele homem e fala: você é um servo malvado. Por quê? Eu falei para você, eu perdoei a sua dívida, eu tive compaixão de você, eu tive misericórdia, a sua dívida era inimaginável, era muito grande e eu tudo te perdoei.
e você não perdoou. Você devia ter feito a mesma coisa com aquele homem que foi te pedir perdão também. Você devia ter agido da mesma maneira. Então agora, por causa disso, não é? Indignado-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, os atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Então Jesus conclui dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Veja, este princípio é muito importante para a vida cristã e para a vida do homem também. É muito comum nós vemos pessoas, não é? E a palavra do Senhor fala sobre isso, raízes de amargura, de pessoas que na verdade estão aí ofendidas e até hoje estão realmente abatidas e abaladas por conta de ofensas, de mágoas, de rancores, de marcas profundas no seu interior e não são livres, não conseguem se alegrar. Vivem uma vida miserável de reclamação, de insatisfação, de murmuração, não é? Estão sempre expressando o seu desgosto, estão sempre expressando a sua insatisfação, porque não conseguem ser leves, estão sempre pesadas, passando peso para as pessoas. Veja que coisa triste e que, na verdade, Jesus está aqui ensinando algo tão importante para mim e para você. Jesus mostra essa necessidade de nós enxergarmos para nós mesmos e vermos diante do Senhor quantas coisas o Senhor nos perdoou. Veja quantas vezes eu ofendi o Senhor, quantas sujidades, quantas coisas inimagináveis, quantas coisas realmente que o Senhor me perdoou. E muitas vezes eu não consigo expressar também a mesma graça diante dos homens. Eu devia ter feito da mesma maneira, mas eu não consigo. Porque os meus limites, porque o meu orgulho, porque o meu eu, porque os meus direitos, porque a minha vida, porque eu devo ser atendido, porque eu tenho que ter primazia, porque tenho que olhar ao meu lado. Não é assim que as pessoas pensam? E por conta dessas coisas estão aprisionadas em amarguras, em disputas, em controles, em todas estas coisas que, ao invés de levar o homem à liberdade em Cristo, o aprisiona. E por conta destas coisas, muitos têm perdido realmente a alegria de viver. Portanto, abra o seu coração nesta manhã, ouça essa mensagem do Senhor. Quem sabe você está aí sofrendo exatamente por conta desta parábola que Jesus ensinou. Abra o seu entendimento. Jesus está explicando para você: liberta, libera, perdoa agora. É necessário que do íntimo você decida isso, e você não é sentimentos, não são coisas, mas é importante que você perceba este valor. Você foi perdoado de tantas coisas. Como? De que maneira? Com que força? Com que poder? Com que, não é? Você não vai perdoar outras pessoas? Se você também foi tão perdoado, será que você é uma pessoa tão especial que pode realmente reter o pecado das outras? Portanto, perceba esse valor de Cristo que Jesus está ensinando aqui e se compadeça, porque o Senhor teve compaixão do seu servo e o perdoou. Tenha compaixão. Não é merecimento, não é aquilo que é, seja lá o que for. Pode ser que você até esteja certo, mas a questão é a compaixão e a misericórdia, assim como Deus tem compaixão e misericórdia de nós. Que você entenda essa palavra e ela abençoe a tua vida, o teu coração e esse seu dia, vivendo por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.